Sobrenatural capítulo 5, A Porta Vermelha, já está disponível nos cinemas. E eu vim aqui bater um papo com vocês sobre esse filme, né? Falar como foi a minha experiência, o que eu achei do filme, se o filme atendeu às minhas expectativas, o que eu achei da direção. Vamos conversar aí sobre esse filme. Those are not dreams. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. E bora conversar sobre esse filme. Eu sou muito fã da franquia Sobrenatural, desde 2011. Eu lembro que eu assisti o primeiro filme no cinema e eu fiquei apavorado. Achei super sinistro. Gostei também do segundo filme. Do terceiro e o quarto eu não achei tão legais assim. Eu gosto mais da história amarradinha do primeiro e do segundo filme. E tudo isso eu explico num vídeo que eu fiz muito legal, que está disponível aqui no canal, onde eu explico os pontos principais da saga Sobrenatural para preparar vocês para esse quinto filme. Inclusive, enquanto eu assisti esse filme no cinema, eu fiquei pensando, poxa, ainda bem que eu gravei esse vídeo, porque todas as informações que eu levantei, os pontos principais, estão aqui nesse filme, e que bom que eu revisitei tudo isso e também trouxe isso para vocês. Nessa nova história, nós acompanhamos a família Lambert do primeiro e do segundo filme, e eles estão se despedindo do Dalton, que está indo para a faculdade. Mas demônios reprimidos do passado voltam repentinamente para assombrar a família. Essa é uma sinopse bem rasa, né, que eu trouxe aqui pra vocês, justamente pra não entregar spoilers e não estragar a experiência de vocês com o filme. Se eu perceber que eu vou soltar alguma informação aqui que possa interferir na experiência, alguma informação com spoilers, eu aviso antes, tá? Lembrando que o filme 3 e o filme 4, eles são uma prequela dos acontecimentos do primeiro filme. A gente quase não vai falar desses filmes nesse vídeo, né? O que importa mesmo é o primeiro e o segundo, e o link que esse terceiro filme faz, pois ele é uma continuação direta do segundo filme, 10 anos depois. Então nós temos aqui essa família de volta, e a gente percebe que essa família tá muito machucada. Não só por uma perda que eles acabaram de passar recentemente, mas também os laços familiares mudaram bastante. Tanto que é uma coisa que me deixou muito surpreso quando o filme começou. Eu falei, caramba, que triste que isso aconteceu com a família. E o Josh e o Dalton, eles estão com algum problema entre eles, que eles não estão conseguindo ter uma relação saudável. Isso porque, né, vai lá o spoiler do segundo filme. Lá no segundo filme, no final, o personagem Carl, né, que ele é um médium, ele fez como se fosse uma lavagem cerebral para deletar das memórias do Dalton e do Josh os acontecimentos que se passaram naquela época. Então ambos ficaram com uma lacuna na cabeça deles, e eles não sabem o que rolou. E isso ocasionou vários traumas neles, e eles não sabem a origem disso, então eles não conseguem tratar disso. E a gente percebe que o Josh, ele tá muito afetado, né? O Josh, interpretado pelo Patrick Wilson, ele tá bem afetado, está cansando ele tá com uma cara de cansado. Isso afetou muito a relação dele com a família dele. Então está uma situação horrorosa. E o Dalton também. Ele tá um adolescente, né? Um adulto assim meio desconcertado. Ele não sabe em qual ninho ele pertence. Ele tá numa situação estranha. E isso só vai intensificar quando ele chega na faculdade, né? Porque aí ele vai conhecer outras pessoas, vai começar a ele fazer o curso de artes, né? Que ele é um ótimo desenhista, inclusive. Ele faz uns desenhos bem bonitos. Até que rola ali uma ruptura na memória do Dalton e ele se lembra dos acontecimentos de 10 anos atrás. E principalmente a sua habilidade em andar pelo mundo dos mortos, né? De ir até o The Further, que é o além do além, que eu já expliquei tudo isso no vídeo que eu falo sobre a saga Sobrenatural, que tá bem legal. Queria ter aproveitado mais a experiência, eu queria ter gostado mais dele, porque eu fui com o coração bem aberto, eu gosto dessa saga, tava bem ansioso por esse filme, só que eu não curti tanto assim a experiência, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu considero esse filme bem melhor do que o terceiro e o quarto, mas ele está bem abaixo do primeiro e do segundo. Eu acho que a história do 1 e do 2, ela é tão bem amarrada que não precisaria desse novo filme. Eu não entendi muito bem o porquê abrir essa franquia 10 anos depois pra contar essa história que, ao meu ver, não agregou praticamente nada pro enredo dessa família. Pelo contrário, tirou o brilho que a gente acompanhou dessa família no primeiro e no segundo filme. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender essa parte de tirar o brilho da família, né? Porque você gostava daquela família, você gostava das investigações que eles faziam juntos. Acho que um dos maiores problemas desse filme é a divisão de núcleos. Aqui nós temos dois núcleos acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos o Josh investigando o porquê que ele tá estranho, o que tá rolando no corpo dele, na cabeça dele, e nós temos o Dalton na faculdade. Esses dois núcleos acontecem simultaneamente. A ideia do filme é a gente se interessar mais pelo núcleo do Dalton, porque ele tá na universidade, tem várias coisas acontecendo, é uma novidade pra ele, mas eu confesso pra vocês que eu gostei mais das cenas do Josh. Eu acho que o Patrick Wilson, ele consegue carregar mais as cenas, principalmente as cenas dramáticas. Ele é um ótimo ator, então você olha pra aquele cara, você vê que ele tá cansado, que ele tá exausto, que ele está sendo atormentado por uma coisa que ele não entende. E o Dalton, eu não consegui simpatizar tanto com ele. É o mesmo ator que faz o Dalton pequenininho, que eu achei bem legal, né? Porque a gente conseguiu ver aí o crescimento
do ator e que ele continuou dentro da saga, isso é bem interessante, né? Todo o elenco do primeiro e do segundo filme está de volta aqui, mas eu não consegui me conectar com a história do Dalton. Eu achei que ele tá um pouco babaca, né? O jeito que ele lida com as coisas, ele se torna assim uma pessoa bem ingrata, e isso me afastou do personagem dele e do núcleo dele, porque ele conhece ali uma colega de quarto e ela é pra ser como se fosse o alívio cômico, né? Você vê que ela tem ali, ela é a que faz as piadas, ela que conduz essa parte mais cômica, e pra mim também não funcionou muito bem. Eu achei meio forçado, assim. Ninguém é daquele jeito o tempo inteiro. Isso é uma coisa que me incomoda quando eu vejo um personagem muito afetado. Tem gente feliz, tem gente que vai alegrar, que vai fazer o alívio cômico, mas não é assim 24 horas. E a gente vê que essa menina tá assim em todos os momentos, até quando ela é colocada em risco. Aí você fala, caramba. Agora, a parte do Josh, como é ele sozinho lidando com as coisas, eu acho que funciona melhor, porque não tem distrações. E eu acho que o Patrick Wilson, na direção, não conseguiu conectar esses dois núcleos e fazer com que ambos fiquem interessantes e que eles se conectem de uma forma orgânica no final. Por que eu digo isso? No primeiro e no segundo filme, nós também temos outros núcleos acontecendo ao mesmo tempo. Principalmente no segundo filme, que nós temos ali dois grupos, que é o Josh e o Dalton, lidando ali com a situação com a esposa dele e com os outros filhos. E nós temos também o núcleo da Lorraine, que é a mãe do Josh, que tá ali com o Carl e a equipe de investigação paranormal investigando outra coisa. E a gente acompanha esses dois núcleos e ambos são interessantes, ambos são assustadores e você se interessa pelos dois. E o Patrick Wilson tentou trazer isso, essa conexão pra esse novo filme, e eu acho que ficou um pouco no meio do caminho. Sobre a direção do Patrick Wilson, acho que ele entrega um trabalho satisfatório, ele consegue ali manter essa atmosfera que o James Wan criou. Tem até alguns momentos que ele simula os movimentos de câmera, que é uma característica muito famosa do James Wan, né, de inverter a câmera, fazer uns movimentos bem esquisitos. Ele simula isso, mas com a identidade dele que ele tá construindo, né, já que esse é o primeiro filme dele na cadeira de diretor. Tem um potencial enorme, eu acho ele um ótimo profissional. É um filme de terror, né? Só que aqui as cenas de sustos, jumpscares são um pouco diferentes dos demais. Aqui o filme aposta mais nesse desenvolvimento meio que familiar, né? A gente vai entender os traumas dos personagens, então vão ter mais cenas de diálogo. Tem várias cenas de jumpscare, tem umas cenas que são bem dirigidas, bem montadas. Só que aí também eu acho que é um pequeno problema desses novos filmes de terror que estão vindo. Eu acho que existem ótimas ideias dos diretores, dos produtores, roteiristas para cenas que vão te assustar. Para aquelas cenas que tem o vilão, que tem os espíritos, eu acho que tem ideias ótimas. Só que pra mim o problema é a conexão dessas cenas com o filme todo. Porque às vezes acontece uma cena que ela é aterrorizante, só que ela não combina com o que estava sendo contado do filme. É como se, assim, fossem vários curtas de terror juntos e ter que ter uma história principal ali pra conectar tudo isso. E às vezes a forma que os personagens vão caminhando pra chegar até essa cena é muito forçada. Você percebe logo no início que já está caminhando pra uma cena de susto. Eu acho que isso se torna artificial, não é uma coisa orgânica. Igual, por exemplo, do primeiro filme Sobrenatural, tem algumas cenas ali de susto que são muito orgânicas. Você realmente não espera que vai acontecer e você vê que foram cenas desenvolvidas junto com o roteiro. Não foram cenas que falam, nossa, essa ideia é boa, vamos focar só nessa cena e depois a gente junta e vê o que acontece. Não, foi tudo orgânico, foi tudo bem desenvolvido. É uma característica dos filmes de horror desta geração. Eu queria ter visto mais dos personagens que nós vimos nos dois primeiros filmes. Se você quer ver aquela família que você gostou no primeiro e no segundo filme, você não vai encontrar isso aqui. Os personagens estão aqui, mas a família que a gente gostou não está. Todas essas amarrações estão conectadas com o primeiro e o segundo filme. Só que algumas situações eu achei bem forçadas, na verdade, principalmente envolvendo o passado do Josh. São informações muito importantes. Eu não entendo como que surgiram agora, 10 anos depois do que aconteceu no primeiro e no segundo filme. Se são informações tão importantes que poderiam ter ajudado naquela época, deveriam ter sido reveladas naquela época. Eu não considero esse filme tão assustador quanto o primeiro e o segundo, mas eu tenho uma teoria do porquê que ele não é tão assustador assim. Qual que era o grande charme do primeiro e do segundo filme? É que os personagens ali principais, o Dalton e os irmãos, eram crianças ainda. Então a gente tem uma sensibilidade maior quando são crianças colocadas em situações como essa, porque as crianças não sabem lidar. Se nós adultos, eu já não saberia lidar com isso de jeito algum. Imagina a minha versão criança. Não saberia lidar. Então a gente como espectador, a gente olha as crianças naquela situação de vulnerabilidade, de não saber se proteger, e a gente fica com medo por elas, porque imagina, né? Uma criança lidando com aqueles demônios, aquelas aparições, torna mais tenebroso. O Dalton, que era a criancinha que ficou em coma no primeiro filme, que depois passou as outras situações no segundo filme, aqui já é um adulto. Então assim, a gente entende que os adultos conseguem lidar melhor com as coisas. E eu acho que isso torna o filme menos assustador. A gente não se preocupa tanto, igual quando é uma criança passando por isso. Um marmanjo desse aí consegue lidar com uma situação dessa, né? De modo geral, é um filme de terror interessante, tem cenas de susto
visto que são bem dirigidas pelo Patrick Wilson, são bem elaboradas, né? Tem um design de produção bem interessante. Eu queria ter visto mais o The Further, que é o Além do Além. Eu acho essa ideia genial do local que eles viajam, aquele local cheio de neblina, muita fumaça. Eu acho aquele cenário muito bom e eu queria ter visto mais isso nesse filme. O ponto que faz o Dalton lembrar do que aconteceu com ele na infância, eu achei muito, mas muito forçado, gente. Não tinha como. Eu acho que se tivessem colocado o Dalton e o Josh numa terapia e eles irem contando o que eles lembram numa terapia e de repente até o terapeuta tentar fazer uma sessão de hipnose e aí sim desencadear todos esses acontecimentos do primeiro e do segundo filme, acho que faria mais sentido do que a forma que o Dalton conseguiu ter acesso ao passado dele nesse filme aqui. Porque eu pensei, poxa, se fosse tão fácil assim, já teria acontecido nesses 10 anos. Passar 10 anos, o moleque teve que ir pra faculdade, a professora teve que fazer esse exercício para que ele conseguisse despertar esses demônios dentro dele. Uma cena ali de terapia, de hipnose, eu acho que seria mais plausível. Essa situação seria mais verídica, né? Embora seja tudo uma fantasia. Seria mais verídica porque a gente sabe que tem muita gente que quando faz hipnose volta de um jeito estranho. Um detalhe pra cena que o Josh vai fazer ali uma tomografia, meu, uma cena muito sinistra. Eu achei assim uma cena incrível, muito bem dirigida, muito bem construída. Achei muito boa. É uma cena que inclusive aparece no trailer. Hello? Não é surpresa pra ninguém que a Lian Shane está no filme como Elise. A gente já viu ela no trailer. Ela aparece ali como se fosse no YouTube do universo deles. Então ela está aqui no filme. Tem outras participações especiais também. E tudo isso vai fazer mais sentido se você assistir esse vídeo que eu gravei explicando toda a franquia Sobrenatural, explicando quem são os personagens, suas motivações. Porque aí quando esses personagens aparecerem, você vai falar: ah, olha só, reconheço esse daqui. Se você está curioso para assistir esse filme, vá sim ao cinema assistir, vale a experiência. Tudo que eu falei aqui foi uma questão pessoal, foi a minha observação, a minha experiência, mas você pode ter uma experiência diferente e eu quero saber tudo isso aqui nos comentários. Então deixe nos comentários o que você achou do filme, qual foi o momento mais assustador na opinião de vocês, qual o filme que vocês mais gostam dessa franquia. Deixa aqui tudo nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta dessa franquia Sobrenatural. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.